Olá, na graça e na paz, chegou a luta aí, minha amada, meu querido. Receba com alegria essas lutas, esses desafios, não é? Porque só tem desafios, lutas, quem sonha. Então você tem sonhado, você tem lutado. Luta para quem tem luta. Então, minha amada, Deus está no controle. Hoje Ele diz para você: siga em frente, porque os desafios vêm para o teu crescimento, para que você possa ficar firme. A palavra do Senhor diz em Mateus 27:55. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Fidelidade em tempos difíceis. Muitas vezes nós passamos por tempos difíceis, não é? Eu me lembro no começo do ministério, eu e meu esposo, começou eu, ele e nossos filhos. Que desafio! Não sabíamos ainda o que era guerra espiritual. Não sabíamos guerrear, como usar as armas, e fomos aprendendo a usar as armas espirituais, a poder abençoar pessoas, a usar essas armas espirituais. Hoje eu falo muito do culto da sexta-feira, de desintoxicação espiritual através da cura da libertação, para você aprender a usar as armas, armas poderosas contra o inimigo. Quantas forças espirituais contrárias que muitas vezes se levantam porque vê o brilho em você. Você sabia que pessoas que têm o brilho de Jesus, aquela que foi escolhida por Deus, ela tem mais luta? Sim, porque o brilho incomoda as trevas. Então nós precisamos dizer: Senhor, onde eu vou, como vou, de que jeito vou, quais armas eu vou usar? Então, minha amada, eu até que Deus foi enviando ali pessoas que nós poderíamos confiar, que eram tempos difíceis. Então, muitas vezes, a pessoa olha: nossa, eles são bem. Você pode, muitas vezes, estar bem numa área, a outra área está precisando da glória de Deus, precisando de Deus vir e te socorrer, do socorro do Senhor. Então, eu não sei qual é a área que você está passando hoje. Talvez hoje para você seja um tempo difícil na tua vida, na tua família. E para você, Deus, Ele quer entrar com solução. Você tem que estar preparada para dizer: Senhor, eu estou aqui. E Deus vai enviar anjos dele, que são pessoas para te abençoar, para colocar uma palavra de ânimo, palavra de conforto no teu coração. Eu ouvi agora na viagem que eu fiz para o norte um testemunho de um rapaz. Até eu fui conversar com ele foi vizinho nosso lá no passado, quando eu ainda era menina, minha mãezinha ainda estava viva, e eu vi ele não tinha os dedos, os 4 dedos de uma mão, os 4 dedos da outra mão, só tinha essa parte, né? E aí, a gente conversando, meu esposo perguntou, ele se perdeu numa gráfica, numa máquina de corte. Então ele disse que ficou muito revoltado, revoltou demais, entrou em depressão, começou a tomar remédio de tarjas pretas, vermelhas, não sei, começou a ter que procurar um psicólogo, ele ficou amargo no seu lar. E uma tarde ele foi fazer fisioterapia, estava ali fazendo fisioterapia, e atrás dele tinha uma senhora que ria muito, conversava alto. Ele sentiu vontade, porque o riso daquela senhora incomodou ele. Ele sentiu vontade de dizer assim: cala a boca. Ele pensou assim: não, cala a boca é muito pesado, né? Eu vou falar para ela: baixa o som, senhora. A senhora. E ela estava gargalhando, contando história para aquele fisioterapeuta. E o que aconteceu? Ele virou para trás para chamar a atenção daquela senhora. E viu que ela estava em cima de uma cama, sem as duas pernas. E ela estava muito feliz. Ele envergonhou-se. Ele virou para frente, ele chorou. E disse: o que eu estou passando mesmo? O que é isso? Quando ele chegou em casa, a esposa dele viu que o semblante dele tinha mudado. Ela disse: o que aconteceu lá? O que aconteceu? E ele pôde falar: eu sou feliz. Foi até as tarjas dele lá, os remédios, jogou tudo fora e disse: eu não preciso mais. Eu sou um homem
que o Deus poderoso tem cuidado de mim. Se isso aconteceu, o Senhor sabe todas as coisas. E ele passou a ser um homem feliz. Então, muitas vezes, Deus vai enviar anjos para falar para você, para mostrar uma palavra, para te colocar ânimo nos dias difíceis. Deus não deixará você sozinha, mas não desanime, não deixe o teu semblante cair, fique firme, fique alegre, porque o Senhor está no controle. Então, muitas vezes, nós vemos que é muito reconfortante ter uma palavra, pessoas que estão do nosso lado. E naquela época que nós estávamos ali, começando, né? A gente orava, Deus manda pessoas, famílias, e Deus, no infinito misericórdia, foi superando e chamando, e nós fomos acontecendo. Então, no Evangelho de Mateus, lemos muitas mulheres ali, elas seguidoras de Cristo desde a Galileia. Elas estavam com Cristo, então elas observavam de longe a crucificação do nosso Jesus. Então houve ocasião em que a multidão que o seguiam buscava cura, disputavam o toque de Jesus. Eles haviam abandonado Jesus ali. Mas aquelas mulheres, quando chegou na hora da morte de Jesus, elas estavam ali, elas permaneceram fiéis. Elas mesmo em silêncio, elas queriam passar para Jesus. Jesus, nós estamos aqui, Jesus. Jesus, estamos aqui. Amada, não sei o que é a tua família, teu filho, teu esposo, alguém que está lá. Você fala assim, aquilo é um chato, a pessoa que vai, mostra, mesmo com o teu olhar, eu estou aqui. Para que Deus possa fazer o mesmo com você na hora difícil. Existe hora difícil, pastor, existe. A palavra do Senhor diz ali em Efésios 6, 10 a 18, que é a armadura de Deus, que nós devemos colocar armadura para vencer o dia mau. E depois de vencer o dia mau, nós vamos permanecer inabaláveis para as lutas, desafios. Ninguém vive sem luta, sem desafio. Principalmente aquele sonhador. Vai ter desafios para contar testemunhos. Então levanta essa cabeça, amada. Eu tô pedindo para você, levanta essa cabeça. Estão dizendo, Deus vai agir na hora certa. Então, elas estavam ali com um olhar penetrante, dizendo, Jesus, estamos aqui. Porque tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, por favor, quem que quer que você viu? Fulano está abandonado, não recebe nem visita. Vá você visitar. Leve uma palavra de conforto. Talvez hoje, né? Você está atravessando esse tempo difícil. Talvez seja você. Talvez seja alguém. Talvez você está ferida, amargurada, em luto. Talvez aquela pessoa que você conhece está em luto, desesperada. Ela sumiu. Nunca mais vi. Deus vai colocar na tua lembrança pessoas que você nunca mais viu. Talvez é essa que está precisando de uma palavra tua. O momento, nós temos que semear. Então, nós acostumamos também, talvez, consolar, renovar. E você pode dizer assim, pastor, eu consolo, renovo, eu não sou, mas vai acontecer. Então, amada, nós muitas vezes entramos em situações difíceis e muitas vezes não sabemos o que dizer, não é? Situações complicadas. Olha, se tem uma situação que eu acho terrível, é velório. A gente não sabe o que falar para quem está ali. Meus pêsames, sinto muito. Olha, a gente quer falar coisas, mas muitas não saem. Não sabemos o que falar. O que pode amenizar aquela dor? Só Deus pode entrar naquela hora com o seu poder, com a sua unção. Quantas vezes, amada, eu e meu Cidinho, meu docinho, dividimos uma refeição com alguém que precisava, oferecemos companhia, estávamos ali para aliviar aquela dor, falar de palavras fiéis, que vêm da palavra de Deus, pessoas que depois vêm agradecer, pessoas maravilhosas que estão às vezes desprezadas. Eu estou, pastora, então semeia, meu amor. Deus não vai deixar você nessa solidão. Carrega no teu coração o amor. O coração é alma. Despeje para fora o que já fizeram de mal para você. Talvez você tenha sofrido pela mágoa, ressentimento. Ressentimento é sentir de novo. Sentir de novo dói.
machuca a alma. Então deixe Deus limpar você. Então aquelas mulheres que permaneceram em pé, ali no pé da cruz, elas não precisavam dizer nada. Elas estavam ali, simplesmente estavam ali. E isso foi o suficiente para dizer: não te abandonamos, Jesus. Estamos aqui. Quantas pessoas vivas, bem, de repente abandonaram o templo do Senhor, abandonaram Jesus. E eu vou dizer para você, a palavra de Deus diz que eu estou contigo enquanto você está comigo, assim diz a palavra. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então não dê brecha para alguém te amaldiçoar, porque você vai falar coisas terríveis. Não. Se depender de você, tenha paz com todos e Deus entra com toda a sabedoria na tua vida, na tua casa, na tua família. E quero pedido de oração. Está difícil, está complicado. Envia para o 041 999 60. Nós da MAR, a Associação de Mulheres que Querem Resgatar, da Igreja Luz do Senhor. Vamos orar em todo culto, todo ato profético, todo o tempo, na tua vida, na vida da tua família, na tua casa. Eu sinto vontade de chorar, sabe? Quando eu falo do meu Jesus naquela cruz. Era eu, era você, que era para estar lá. Mas ele foi, ele não negou. Ele disse: Pai, se o Senhor pode, afasta de mim esse cálice. Mas Deus diz: você veio para isso. Não dá. Ele veio para isso. Então eu, pastora Fátima, eu valorizo a morte do meu Jesus na cruz do Calvário. Eu digo todo dia: obrigada, Jesus, porque o Senhor cuida de mim e da minha família. Porque o inimigo, nosso adversário, está ao redor como leão, montando ciladas, armadilhas para destruir. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine. Que você possa hoje socorrer aquele que está sozinho, desesperado, plantando para colher. Deus, abra sua mão no ato profético agora. Deus, encha as mãos dessa amada, deste querido que abriu as mãos agora em ato profético. Coloca sementes novas, boas, sementes inteiras, para que possam começar a semear hoje e vão receber, porque tudo que semear vai colher. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tire todo o mal, toda aflição, angústia, sentimento de solidão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor.